Lula fez acordo com o tráfico, revela blogueiro petista. Que? Cara, chafurdando a TV Fórum. Receberam o Mauro Lopes, um jornalista estudioso aí do PT. Ele estava explicando como... Ele estava tentando explicar a relação do... Como que é o nome do cara? Brazão com Bolsonaro. Uhum. E olha que ele me solta. Cara, isso aqui é maravilhoso. Olha o que ele deixa escapar. Em 2008, o Vladimir Palmeira venceu a prévia para ser candidato a governador do Rio de Janeiro. E aí, a articulação entre esse outro ex-líder estudantil dos anos 60, de 68, José Dirceu e Lula, vetaram a candidatura dele, isso foi maioria na direção nacional do PT, e impuseram ao PT no Rio de Janeiro o apoio a Antony Garotinho. A partir dali, o PT começou a entrar nessa dinâmica de aliança com os segmentos conservadores lá no... Só pra gente parar e absorver. Ele tá falando que nessa época o PT fez uma aliança com segmentos... Conservadores, tá falando do Garotinho. Quais são os segmentos? Evangélico. No Rio de Janeiro, assentado sobre esse tripé. Que tripé? Assentado sobre esse tripé. Tráfico, jogo do bicho e, mais adiante, milícias. Pera. A coisa escalou rápido. Eu pensei que tá falando de evangélicos ali com o Garotinho, porque... Desculpa a risada. Como é que é? Volta um pouquinho, vamos ver de novo, vamos ver a construção aí toda do cara. Vamos ver de novo, isso aqui é maravilhoso. Como é que é? No Rio de Janeiro, assentado... Aqui. A partir Não, dali, volta mais, vamos pegar a história toda. Aqui. E aí, a articulação entre esse outro ex-líder estudantil dos anos 60, de 68, José Dirceu e Lula, vetaram a candidatura dele, isso foi maioria na direção nacional do PT, e impuseram ao PT no Rio de Janeiro o apoio a Antony Garotinho. A partir dali, o PT começou a entrar nessa dinâmica de aliança com os segmentos conservadores lá no Rio de Janeiro, assentados sobre esse tripé. Pausa. Júnior, volta mais, cara. Porque ele fala sobre esse tripé, então ele deve ter mencionado o tripé anteriormente. Nossa. Tenta voltar pelo menos 1 minuto e meio antes. Okay. Não, isso aqui é importantíssimo. Vamos lá. Vamos ver. Ele tá falando... Mas aqui ele tava... Quando eu tava assistindo, ele tava falando desses líderes aqui. Ele tá então vamos lá. Vamos ver. Vamos daqui. A política do Rio, gente, na Baixada Fluminense e na capital hoje, é controlada praticamente por esta tríade. Milícias, facções criminosas e jogo do bicho. Sim. Todo mundo. Okay. E aí, essa história em relação ao PT, isso é interessante observar, ela remete aos anos 90. E tem uma confrontação entre dois líderes políticos, dois líderes estudantis da resistência da ditadura, em 68. Esse aí é Vladimir Palmeira, ele discursando lá numa manifestação em 68. O que acontece? Quando é que esse processo começa com o PT, que vai dar no Quaquá, que vai dar no André Siciliano agora? Começa em 98. Em 98, o Vladimir Palmeira venceu a prévia para ser candidato a governador do Rio de Janeiro. E aí, a articulação entre esse outro ex-líder estudantil dos anos 60, de 68, José Dirceu e Lula, vetaram a candidatura dele, isso foi maioria na direção nacional do PT, e impuseram ao PT no Rio de Janeiro o apoio a Antony Garotinho. A partir dali, o PT começou a entrar nessa dinâmica de aliança com os segmentos conservadores lá no Rio de Janeiro, assentados sobre esse tripé. Tráfico, jogo do bicho e, mais adiante, milícias. E aí o PT se lambuzou como todo mundo ali. É inescapável. Ele acabou operando nessa lógica. Isso acabaria dando... E esta lógica era uma lógica do Zé Dirceu. Quem bolou isso, quem é o grande... O José Dirceu... O PT sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Precisa fazer aliança com os setores conservadores no Rio de Janeiro. Esta aliança significou a aliança com esses segmentos a que eu me referi. Isto chegou ao auge depois, em 2006, com o apoio ao Sérgio Cabral, que deu no que deu. Né? O apoio ao Sérgio Cabral
deu no que deu, e agora, mais recentemente, isso levou ao apoio costurado pelo André Siciliano do Vaguinho e da Luciana do Vaguinho à candidatura Lula no segundo turno. Não deu grande resultado. Lula perdeu a eleição em Belford Roxo no segundo turno com uma vantagem pior, uma vantagem maior do Bolsonaro em relação ao primeiro turno, quando o Vaguinho tinha apoiado o Bolsonaro. Mas isso aprofundou as relações ali. O André Siciliano agiu a mando e de acordo com essa linha geral do presidente Lula e de Zé Dirceu, que remonta aos anos 90. Então, ela virou ministra e esse mergulho ali nesta realidade da Baixada Fluminense foi levando a essa sequência de alianças. Lembre-se que André Siciliano, Quaquá e outros eram contra o apoio do PT a Marcelo Freixo. Eles queriam o apoio do PT ao Cláudio Castro. Inclusive, mesmo durante a campanha eleitoral, o André Siciliano deu várias entrevistas falando que era natural uma composição Lula-Castro. Só contextualizando, o Quaquá vem em defesa do Brasão, né? Sim. No Rio de Janeiro. Houve confrontações ali o tempo inteiro entre eles. Para vocês terem uma ideia, então, do universo dessa relação, como ele se estende, então não é exclusividade do clã Bolsonaro, o Vaguinho foi para o Republicanos. Enfim. Sim. Eu queria parabenizar o Mauro Lopes. Não, o senhor Mauro Lopes. Foi muito sincero. Eu acho que foi sincero até demais para estar na TV Fórum falando isso. Sim. Eu vou comentar sobre essa fala dele, porque tem muito a ver com o que tá sendo discutido agora do assassinato da Marielle, né? O que esse cara tá falando basicamente é o seguinte: existem forças nem tão subterrâneas na política carioca, mas na verdade é muito mais do que na política, não tô nem falando da representação formal institucional, é na vida carioca como um todo. A vida carioca, ela é permeada pela ação comercial, política, claro, e cultural do tráfico, do jogo do bicho, na verdade na ordem cronológica: jogo do bicho, tráfico e milícia. Sabendo que a elite carioca é profundamente corrupta, sabendo que o Rio de Janeiro conta com o pior funcionalismo do Brasil, ou seja, grande parte daquele alto funcionalismo que eu tô denunciando aí, que a galera quer prestar concurso pra ser igual, né? Aquele alto funcionalismo mamador, fica no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é aquele lugar que se você sai agora, sei lá, agora são 4 horas da tarde, e passa lá no Leblon, ou você vai em Copacabana, na praia, você vai ver vários homens brancos de 45 anos de idade de chinelo na praia. Homens no auge da sua capacidade produtiva, de chinelo na praia. Isso quando não temos os famosos homens de 55 a 60 anos aposentados. O que faz um homem branco, classe média alta, dentro do critério do IBGE, rico, 3 da tarde, numa quarta-feira, ou numa quinta-feira, o dia que você quiser, num dia útil, na praia? Ele tá mamando, tem alguém tá pagando o salário dele ali. Então o Rio de Janeiro já tem esse mix todo, que é um mix horrendo, tá? E essas 3 forças, bicho, tráfico e milícia, ocuparam os espaços, especialmente os espaços periféricos, e começaram a exercer papel político e institucional. Quando ele fala da aliança com o Garotinho, no fundo ele está falando ali de forma acertada que o PT buscou uma aliança, tá, com este tipo de política local no Rio de Janeiro, que o Garotinho era mais um administrador. Não podemos esquecer que a igreja evangélica neopentecostal pode ser colocada como uma quarta força nesse jogo, porque o Rio de Janeiro, se eu não me engano, é o estado mais evangélico do Brasil. As periferias do Rio de Janeiro são tomadas de igrejas, e essas igrejas também têm suas relações políticas, econômicas e sociais com essas outras instituições do tripé. É uma cadeira ali, tem 4 pés. Então o Garotinho é um representante disso, tá? Aí, realmente, o PT fez essa aliança, e o PT hoje não é um partido importante no Rio, porque esse é um ponto que precisa ser levantado. O PT não é forte no Rio. Mas o PT faz alianças nacionais com essas figuras locais. Então a aliança Lula-Garotinho, depois teve a aliança Lula-Cabral, e a trinca Lula-Cabral-Paz, naquele período de ouro, em que chafurdaram na corrupção. O Cabral, talvez um dos maiores corruptos da história do Brasil, fez sua fortuna ali nesse período, né? E a forma como eles exercem sua política localmente, a forma como eles executam seus mandatos e como eles dividem o poder, é dada por esses agentes. Então, Brasão, aquele outro Pisciani, tá? O Ceciliano, que é do próprio PT. Todas essas figuras são figuras desse centrão
carioca, ligados a, se não ao tripé, à cadeira ali, os 4 pés ali. Então, galera, assim, todo mundo cede lá no Rio. Por que todo governador do Rio termina preso? Reparou? É um clássico. Todo governador do Rio termina preso. Todo mandato no Rio não anda. Porque para governar no Rio de Janeiro, precisa governar com esses grupos. E não só eles são corruptos. Você vai ter corrupção em todas as instâncias de todos os 3 poderes que estão atuando no Rio de Janeiro. Em tudo. Eu não vou citar agora alguns para não ser, né? Tem processos contra mim lá também, né? Mas assim, é um horror lá no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro só se resolve de que maneira, galera? Aqui sendo bem honesto. O Rio de Janeiro só vai se resolver com uma intervenção federal. E todos os agentes que ocupam posições de poder, inclusive concursados, vão ter que ser afastados dessa intervenção. O Rio de Janeiro tem que ser alvo de uma guerra. O Estado brasileiro tem que declarar guerra às estruturas políticas do Rio de Janeiro. Porque você acha o quê? Que esses caras ligados a miliciano, tráfico, jogo do bicho, vão participar? Não, tamo do teu lado aí! Vamos pegar aqui os trafica aí, ó! Vende aí, joga junto aí! Esquece! Esquece que é uma Babilônia, cara. Aquilo é uma Babilônia. Assim, é todo mundo parte do problema. Lembrem-se, não sejam a namorada do Oruan. A menina de classe média que namora o filho do Marcinho VP antes do sucesso. Ela descobriu ele na favela. A loirinha da Zona Sul. Ah, era ele! Talento, lindo e talentoso. Não sejam essa gente. Não sejam essa gente. Tá? Então o Rio de Janeiro precisa disso. Vocês querem falar como resolve o Rio de Janeiro? É com uma intervenção. Mas não uma intervenção só no morro. A intervenção tem que ser no Rio de Janeiro inteiro. O Rio de Janeiro não deu certo. O Rio de Janeiro é um lugar desse. O Rio de Janeiro é uma Babilônia. O Rio de Janeiro é um tumor em franco processo de expansão. Mandou Comando Vermelho pro Brasil inteiro. Rede Globo mandando aquela desgraça. É um lugar maravilhoso. Não tô falando só de paisagem natural. História maravilhosa. Tem gente maravilhosa no Rio de Janeiro. Agora, a política e as coisas se dão lá de uma maneira... Entendeu? Não há jeito. Ou você fala assim, vou encarar o problema como ele é, ou enxuga gelo. E o Brasil é o país da enxugação de gelo. O brasileiro adora enxugar gelo. O brasileiro não gosta de tomar decisão. O brasileiro não gosta de falar não. Basta ver o que eu tava falando agora há pouco. Se eu falo um pouco mais grave sobre privilégios e bobeiras aí, vocês já ficam tudo... Ai, calma aí, não sei o quê. Lógico, todo brasileiro é afetadinho. Todo brasileiro quer a acomodação. O brasileiro empurra as coisas com a barriga. O brasileiro é aquele cara que você vai ter uma reunião com a pessoa vai atrasar uns 15 minutos. Normal! Sabe? Essa acomodação, é a imprecisão, a incapacidade de falar não, a incapacidade de tomar posições duras. Isso é, esse relaxo de espírito, é a característica central que nos impede de ser um país sério. E aí, a gente quer, né? Então a gente quer assim... Eu quero ser contra o crime, porque eu não quero ser roubado. Mas eu quero comprar produto roubado na feira de Acari. Eu quero. Eu vou na feira de Acari comprar um produto roubado, mas vou reclamar se roubarem meu celular. A pessoa não consegue perceber a conexão das coisas? Entendeu? Ó, o Ricardo Loureiro falou, Renan, o Espírito Santo já esteve assim e resolveu. Assim igual o Rio, não. O Rio é muito maior. O Rio é economicamente muito mais importante do que o Espírito Santo. O Rio é maior em todos os sentidos. O Espírito Santo já passou por situações muito brabas. Mas o problema do Rio é muito mais profundo porque o Rio é maior. Os problemas do Espírito Santo são locais. Os problemas do Rio de Janeiro têm reflexos nacionais. É interessante que esse Mauro Lopes fala a mesma coisa depois também, que o Rio tá perdido, tá ferrado. Tá ferrado. E diz que São Paulo tá no mesmo caminho. Tá. É, sim, um cara muito bom, ele foi muito sincero. Não, nisso, foi, assim, você tá me descrevendo, que às vezes você tá falando, no caso, de repente é Mauro Lopes, mais um antissemita do não sei o que, não sei, sabe? Não sei. Então cuidado quando faz elogio com esses caras. Não, assim, eu tô fazendo um elogio a brincando. precisão dele nessa análise. Precisão. E aqui, São Paulo tá indo pro mesmo caminho? Tá. São Paulo tá indo pro mesmo caminho. Vocês sabem que tem uma facção aqui muito similar à facção deles lá do Rio. Que tá enfranhada na política brasileira, sim. Na política de paulista, sim. São Paulo tem tudo isso, tá? Só é mais organizado, é mais rico, tem uma polícia mais séria, um funcionalismo um pouco melhor. É um pouco melhor. Mas, assim, tá pronto pra virar uma desgraça. Basta ver o centro de São Paulo. É. Basta ver a doença, né? Basta ver o problema desse padre, que é parte dessa doença, né? Que tá ali, né? E aí? Não vamos conseguir resolver esse assunto? A gente não consegue resolver nada.